capítulo 5, nós vamos ler dos versos 1 a 17. Efésios, capítulo 5, dos versos 1 a 17. Efésios, capítulo 5, dos versos 1 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo toda a oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Vamos parar por aqui. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez nós glorificamos o Teu nome, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos como Tua igreja, para Te adorar, para Te louvar, para engrandecer o Teu santo nome e também para aprender mais do Senhor essa noite, Pai. Fala conosco, Senhor Deus, através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, nos dê discernimento e direcionamento, Senhor Deus. Em nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, semana passada nós exploramos juntos o texto que tem sido o tema do ano. O texto de Mateus, capítulo 5, dos versos 13 a 16. Ok? O tema do ano é: assim brilhe a luz de vocês. Nós exploramos então esses 3 versículos no que diz respeito à nossa conduta perante a sociedade que estamos inseridos, ok? Uma vez que somos chamados pelo Senhor Jesus a sermos sal da terra e luz do mundo. Nós vimos que uma vez que nós não estamos cumprindo esse chamado, ou seja, sendo sal e sendo luz, nós estamos sendo completamente inúteis. Inúteis, essa é a palavra. Assim como o sal se torna inútil, uma vez que ele perde o seu sabor, né? Para que serve o sal, afinal, se não for para salgar? Uma vez que o sal perdeu o seu sabor, não presta para nada, como diz o texto de Mateus 5, de 13 a 16, não presta mais para nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Também, se a luz perder o seu intuito, ou para que a luz foi formada, para que então existe luz? Não é verdade? Quem é de vocês aí que acende um lampião, uma candeia e coloca uma cesta em cima dele? Não vai adiantar nada, não é verdade? Assim, nós
crentes no Senhor Jesus, chamados para ser sal e luz, se não estivermos cumprindo esse propósito para o qual Deus nos chamou e salvou, estamos sendo inúteis. Hoje, então, eu gostaria de explorar a importância de nós, como igreja de Cristo, sermos um agente transformador na comunidade que estamos inseridos, dando exemplo de boa conduta, de fé e ainda buscando todos os dias ser cheios do Espírito Santo e do seu poder. Exemplos de boa conduta e fé e buscando ser cheios do Espírito Santo e de poder. Então, hoje nós vamos falar da igreja que imita ao seu Senhor. Qual é o Deus que você tem servido? Qual é o Deus que eu tenho servido? Qual é o Deus que nós temos servido? Nós devemos imitá-lo. Se não é o Deus das Escrituras, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer por nós, se não é esse Deus que nós temos servido, então não é Ele que nós temos imitado, mas sim qualquer outro Deus, que na verdade, diga-se de passagem, é o que mais tem parecido na sociedade que nós estamos vivendo hoje. Nós vemos crentes dizendo, falando, escrevendo, gritando, chorando coisas, todas, menos as bíblicas. É o que nós temos visto. Então, vamos deixar bem claro aqui, sejamos, ou como diz o texto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vamos deixar uma coisa bem clara, quando a Bíblia nos diz para sermos imitadores de Deus, ela está falando da conduta de Cristo, ela está falando da sua postura, do seu exemplo, e não que você deve sair por aí achando que você é um semideus, que você é um Deus, é um pequeno Deus andando por aí. Já ouviu isso? Já ouvi isso. Nós somos pequenos deuses andando por aí. Isso é tudo menos bíblico, ok? Então, quando Paulo nos exorta, ou exortou os Efésios e nos exorta ainda hoje, dizendo, sejam imitadores de Deus como filhos amados, ele está dizendo o seguinte, se você diz que você é filho de Deus, então o imite. Não é isso? Lucas, abram suas Bíblias comigo, acompanhem comigo algumas leituras aí, que eu quero só para respaldar isso que eu estou dizendo, eu quero fazer algumas leituras bíblicas, quando eu digo que nós devemos imitar ao nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Lucas 6:35, Lucas 6:35, abram aí a sua Bíblia, por favor. Lucas 6:35 diz, amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. João 13:34. João 13:34. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Filipenses 2:5, um verso clássico, nós temos que saber esse verso sem olhar. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, não é João 3,16, é 1 João 3,16. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo enfatiza nesse texto que os filhos são como seus pais, portanto, eles aprendem pela imitação. Nós somos os exemplos para os nossos filhos, quem é pai, quem é mãe, nós somos sim, devemos sim, ser exemplos para os nossos filhos. Assim
como o Senhor nosso Deus, o nosso Pai, é o nosso exemplo. Nós devemos o imitar. Portanto, Deus é amor, então devemos andar em amor. Deus é luz, por isso devemos andar como filhos da luz. Deus é verdade, por isso devemos andar em verdade e sabedoria. Andar em amor, versos 1 e 2 que nós lemos aqui. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O que é ser um imitador? O que significa imitar? Imitar é fazer mímica, não é isso? Imitar é fazer mímica. Você vê alguém fazendo algo e você quer fazer igual. Isso é imitar, ok? Alguns imitam até atletas, corte de cabelo, a barba, a tatuagem faz igual, a roupa feia que eles usam também. A gente imita eles, quer dizer, a gente não, alguns aí, né? As pessoas imitam eles, né? Ou então você vê um corte de cabelo legal, você fala, eu quero aquele corte de cabelo. Não é o caso do Cacá, mas tem um corte de cabelo. A gente imita um corte de cabelo de vez em quando, né? Você só vai imitar o corte de cabelo do Cacá quando você não tiver mais cabelo. Né, Cacá? Mas é verdade, a gente faz essas coisas. E os nossos filhos, eles nos imitam, né? Eu sempre brinco com o Carlos, por exemplo, quando eu vejo o Tiago. O Tiago é o mini-mi do Carlos, né? Até as roupas eles têm igual. Quando está de terninho, então fica igual. É a mesma coisa de ver o Carlos miniatura. Ele imita o pai dele, ele tem botina igual do pai dele, tem calça igual do pai dele. Se pintar o cavanhaque, aí pronto. Fica igual, né? E é verdade, os filhos, eles querem fazer isso, eles querem imitar os pais, né? Então, nós sabemos que os estudiosos, os estudiosos do comportamento humano, eles dizem o seguinte, que se você quer ser bom em alguma coisa, você tem que se espelhar em algo, em alguém, você tem que ler bastante, tem que se informar muito, e de repente você pega aí um palestrante, pega um pregador bom, e você se espelha nele, e você começa a aprender com ele. Isso se torna uma imitação, claro, cada um desenvolve o seu estilo, cada um desenvolve a sua desenvoltura, em qualquer lugar, numa palestra, no púlpito que seja, mas não deixa de ser uma imitação, ok? E nós imitamos tanta coisa, nós imitamos tanta gente, por que não imitar o exemplo perfeito que é o Senhor Jesus Cristo? É isso que Paulo nos exorta aqui. Nós imitamos tanta coisa, aliás, nós imitamos tanta besteira, falamos tanta besteira, por que não aprendemos com Cristo? Por que não imitarmos a Cristo? Que é para isso que nós somos chamados, para sermos imitadores de Deus, para imitarmos o seu comportamento, para imitarmos o seu amor, para imitarmos a sua entrega, para imitarmos a sua grandeza no sentido mais amplo da palavra, não a grandeza como Deus, mas a sua grandeza como homem que foi aqui na terra. Entendem? É para isso, é por isso que ele diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, é por isso que ele diz isso. É por isso que eu disse a semana passada que ele não está aqui fazendo uma sugestão, não é uma sugestão, olha, eu acho que vocês deveriam ser sal da terra. Não, isso é um mandamento, é uma ordem, sejam imitadores, sejam sal da terra, luz do mundo, e assim brilha a luz de vocês. O que ele está dizendo? Me imitem. Nós acabamos, o pastor Kleber leu aqui no início, antes do Senhor Jesus Cristo, onde é que nós andávamos? Nas trevas. Agora, por causa de Cristo e em Cristo, onde é que nós estamos? Na luz. E o que é que deve brilhar em nossas vidas? São as trevas. Você já viu treva brilhar? O que brilha é a luz, e é a luz de Cristo que está em nós. É isso que deve brilhar. Ok? Então, se nós quisermos ser um bom palestrante, se nós quisermos ser um bom pregador, talvez nós vamos imitar alguém, nós vamos olhar e falar, olha, a desenvoltura dessa pessoa é muito boa, e aí vamos, mas se nós quisermos ser santos, nós devemos imitar a quem? A Cristo. A Cristo. Ele é digno de ser imitado. Ele é digno de ser seguido. Ele é digno de ser exaltado. E nós imitamos, seguimos e exaltamos tanta gente, menos a Cristo, que é o único que é merecedor dessas coisas. Como então podemos imitar a Deus no amor? Eita, que coisa difícil, não é verdade? Como nós podemos imitar
a Deus no amor. Esse amor, na verdade, eu gostaria de salientar aqui duas características muito importantes, ok? A primeira delas é o perdão e a segunda delas é o sacrifício, ok? É simplesmente impossível para nós amar se não houver perdão. É impossível para nós amar se não houver perdão. Ok? Assim como o Senhor nos perdoou, devemos também perdoar. Eu acho que alguém muito importante na história da humanidade fez essa oração, né? Ele nos ensinou essa oração. Assim como o Senhor nos perdoou, devemos também perdoar. Muitas vezes, para perdoar, significa sacrificar. Sacrificar o quê? Sacrificar o meu ego, sacrificar a minha vontade, sacrificar o meu senso de justiça, que na verdade é bastante aguçado, não é? Devemos estar de coração puro, nós devemos sacrificar. Sacrificar a minha vontade, o meu ego, o que eu acho que tem que ser, o que eu acho como tem que ser. Não é isso. A verdade não é essa. A palavra diz perdoe e pronto. Claro, eu não estou dizendo aqui que nós não temos que agir de forma diferente para determinadas circunstâncias, mas o perdão não quer dizer que você vai aceitar o mal que tem sido feito a você ou o mal que a pessoa tem feito. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando você libera perdão, você está sendo liberto. A outra pessoa já é um problema dela. Entende? Porque quando você não perdoa, quando você fica com essa raiz de amargura, ela só faz mal a você mesmo. Como o pastor Hernandes Dias Lopes diz que quando você não perdoa, é como se você tomasse um copo de veneno todo dia no café da manhã. Você está se envenenando, você está morrendo aos poucos e não sabe. Você, no café da manhã, em vez de tomar aquele copo de café delicioso, cheiroso, está tomando um copo de veneno. E você está morrendo aos poucos, achando que está matando o outro a quem você não perdoa. Não é isso que a palavra nos ensina. Ok? Então é um ato sacrificial. Deixarmos de lado o nosso ego, a nossa vontade e olharmos para o próximo. Agora, a partir do verso 3, andar como filhos da luz. Verso 3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversa tola, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Ao invés disso, ações de graça. Paulo agora muda a vertente, percebe? Paulo, ele muda a vertente. Ele começa com uma exortação na área do autossacrifício. Você tem que perdoar e você tem que se sacrificar para perdoar. Agora, ele vai para a área do autoexame. Ele sai da área do autossacrifício e vai para a área do autoexame. Agora, examine-se a você mesmo. Faça uma autoanálise. Algumas coisas aqui são mencionadas para que estejamos longe delas. Imoralidade sexual, impureza, cobiça, indecência, conversas tolas, gracejos imorais, mas ao invés disso, ações de graças. Vejam que Paulo fala especificamente sobre duas áreas da nossa vida: a área sexual e a área da língua. Duas áreas importantíssimas: a área sexual e a área da língua. Assim como está muito evidente nos dias de hoje, nos tempos de Paulo, infidelidade conjugal e homossexualidade eram e são ainda muito comuns, muito comuns. Lembra, Paulo vivia lá no meio dos romanos, os deuses gregos, greco-romanos, aquela adoração toda, aquele povo. A história nos conta que dos 15 imperadores romanos, 14 eram homossexuais. 14, só um salvou. Pecados da língua não deviam estar presentes, sem falar da imoralidade sexual. Eu acho que essa parte eu não tinha nem que falar. Paulo, na verdade, não tinha nem que falar disso, mas ele falou, porque alguma coisa estava acontecendo, né?
Essa parte a gente tinha até que pular, essa parte a gente pula, porque isso não se aplica a nós somos crentes, não é verdade? Não tinha nem que mencionar, mas nós precisamos mencionar, que é importante. Ok? Pecados da língua também não deveriam estar presentes na vida do crente, mas estão. Em alguns casos, na verdade, isso é o que mais prevalece na vida do crente. Em vez de ser sal e luz, é língua de trapo. Em vez de ser sal e luz, é língua de cobra, venenosa. Serpente, das mais venenosas. Essa é verdade. Essa é a verdade. Ok? Paulo, ele é enfático no verso 5, dizendo que as pessoas que continuam a viver dessa maneira, imoralidade sexual, conversas tolas, indecentes, tudo que eu disse aqui, continuam a viver dessa maneira, sem arrependimento, não tem herança no reino de Deus. Queridos, uma vez que você fez isso, uma vez que você pensou isso, peça perdão imediatamente, se arrependa, mas se arrependa e afaste-se dessas coisas. Não volte para elas. Não retorne à lama. Você não vive mais na escuridão, você vive na luz. Hoje você é luz, você foi chamado para ser luz, para ser sal. Saia, afaste-se dessas coisas e das pessoas que praticam essas coisas. Porque se você está andando com gente que pratica essas coisas, nem ela está sendo luz na sua vida e muito menos você está sendo luz na vida dela. Outro dia eu li uma frase que eu fiquei assim, ao mesmo tempo chocado, mas me chamou muita atenção. A frase dizia o seguinte, eu não sei agora quem foi o autor, mas dizia o seguinte: não venha me contar o que falaram de mim. Me diga por que eles estavam tão confortáveis a falar ao meu respeito na sua frente. Não venha me contar o que falaram de mim. Eu quero saber por que eles estavam tão confortáveis em falar na sua frente. Isso é sério. Isso é muito sério. Nós somos criados por Deus, unidos em Cristo, ou a Cristo, ok? E somos habitados pelo Espírito Santo, de maneira que essas coisas não podem, não devem, de maneira nenhuma, fazer parte das nossas vidas. Agora somos filhos da luz, verso 8. Verso 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Filhos da luz. Antes andávamos nas trevas, não tínhamos direção. Agora andamos na luz. A luz, ela purifica, a luz ilumina, a luz aquece. Aponta a direção, avisa sobre os perigos. Andar na luz produz vida, andar nas trevas produz morte. Andar na luz de Cristo produz vida e vida em abundância. Sem Cristo, o que seríamos? Onde estaríamos? Você pode se perguntar hoje? Sem Cristo, onde é que você estaria hoje? Porque somos filhos da luz, devemos produzir frutos dessa luz. Bondade, justiça, verdade. Também está escrito aqui. Verso 14. Paulo, depois de chamar a atenção para essas coisas, ele diz ainda: desperta, ó tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Está dormindo aí, gente? Então desperta, desperta. Que haja um despertamento espiritual em nome de Jesus em nossas vidas, todos os dias. A nossa condição antes de Cristo, a nossa condição antes de Cristo é descrita como escuridão. Mas a nossa condição agora em Cristo é descrita como luz. Luz. Escuridão é sono profundo, é perdição, trevas. Mas Cristo nos libertou de tudo isso. Então, de maneira nenhuma podemos retomar ou retornar a essas práticas. Você tem saudade de quem você era antes de Cristo? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu posso ter saudade de algumas coisas boas que eu passei.
das amizades boas que eu fiz, por exemplo, através do esporte. Da época que eu ia jogar, ficava uma semana fora, jogando, e naquele ambiente gostoso de amizade, disso eu tenho saudade. Agora, de quem eu era, nenhuma saudade. Nenhuma saudade. Eu sinto falta de algumas coisas. Sinto falta da minha adolescência. Você não sente? Na minha cidade, uma cidade de 40 mil habitantes, não tem subida, não tem descida, é só reto. Andava de bicicleta o dia inteiro, ia para o rio, nadava, ia para as termas, ia jogar bola. Aí no final da noite, eu brincava de esconde-esconde. Aí, tempo bom. Esses meninos de hoje não sabem nem o que é esconde-esconde. Os meninos de hoje não sabem o que é andar de bicicleta, tirar as mãos, cair, arrebentar a canela no chão, levantar e ir de novo. Não sabe. Sabe. Essa época era boa, a gente era feliz e não sabia. A gente andava de bicicleta, jogava bola e queria videogame. Não é verdade? Quem tinha videogame era os top da galáxia. Era os boy. Vou lá na casa do meu amigo boy jogar videogame. E era aqueles Atari, com aqueles controlezinhos assim, ó. O rapaz, tô velho, viu? Você também, pastor. Não é verdade? A gente era feliz e não sabia. Essas coisas eu sinto falta. Agora, de quem eu era, longe de Cristo, na perdição, na escuridão, na lama, de maneira nenhuma. Você pode ter saudade. Essas coisas, na verdade, são boas para nós. Nós precisamos lembrar das coisas boas. Quem não tem saudade? Sei lá, eu sou do interior, gente. Quem não tem saudade de ficar com o pé vermelho, correndo na terra? Eu tenho saudade. Subir no pé de manga, chupar a manga lá em cima. Né? Um dia eu contei para uma cliente que eu tinha que ela comprou uma manga desse tamanho, coração de boi, quem conhece? Desse tamanho assim. Comprou uma manga, pagou 5 paus numa manga. Aí ela sentou assim, eu falei assim, aí tinha uma etiqueta na manga, 5 paus na manga. Eu falei, você pagou 5 paus nessa manga? Falou, barato, não é? Eu falei, você tá doida? Isso aí eu tenho no quintal da casa da minha mãe. Ela, não. Eu falei, isso aí eu chupo no pé, eu sento lá no galho e fico chupando, não pago nada. Tá doida? Ela, essa aqui é do Brasil mesmo. Gente, 5 conto numa manga? Né? Aí ela falou, não, experimenta, vê se é igual a sua. Uma manga velha aguada, que foi amadurecida das pressas. No mínimo enrolaram em 10 papel de jornal lá, para madurar logo. Não tem gosto o trem. Eu sinto falta dessas coisas. Você sente cheiro? O cheiro não traz lembrança? A hora que dá a chuvinha lá fora, aquele cheirinho de terra molhada, você fala, nossa, lembrei agora lá, né? Aquele cheirinho do café de manhã. Ai, coisa boa. Essas coisas é bom de lembrar. Mas não lembra das coisas ruins, não queira voltar lá. Queira hoje desfrutar dessas coisas com seus filhos. Queira hoje desfrutar dessas coisas, ensinar os seus filhos desses valores que os seus pais te ensinaram. De respeito, de chamar de senhor e senhora. Na minha época, se eu chamasse minha mãe de você, eu tomava uma na boca, as costas da mão assim, ó. Hoje em dia, o filho bate boca com os pais. Sabe, são valores que nós deixamos passar com o tempo, foram escorregando pelos nossos dedos, como quando você coloca a sua mão embaixo da torneira, assim, com a mão aberta, ó, vai só escorregando, é assim que aconteceu. Hoje os valores são invertidos, não é? Valores hoje estão totalmente invertidos. Coisas que valem a pena você ensinar aos seus filhos hoje é bobeira, é caretice. E coisas que os seus filhos não devem fazer é que é bonito. Então, se nós queremos ser imitadores de Cristo, nós temos que retomar para os nossos valores bíblicos, porque hoje nós somos sal e luz, hoje nós somos chamados filhos de Deus. Não podemos deixar de ensinar esses valores para os nossos filhos. Tem uma campanha hoje no Brasil contra um youtuber famoso lá que está doutrinando as crianças. Eu tenho certeza que dentro da igreja tem gente que apoia esse cara. E acha bonito. O cara fala besteira. Você já viu algum vídeo desse cara? Eu falei, não, eu quero ver. Eu não vou falar o nome não, que eu não vou fazer ibope para ele. Ok? Mas você já viu os vídeos desse cara? Você já leu as cartilhas desse cara? É um absurdo. É um absurdo. E os pais acham bonito. Aí, nas escolas, se a gente cantar o hino nacional, não pode, é careta.
Se a gente lê um versículo bíblico, piorou, está doutrinando o meu filho. Agora o Satanás, o diabo, está doutrinando seus filhos, vocês estão batendo palma. Está tudo bonito. Então nós precisamos retomar esses valores bíblicos, de boa conduta, de fé. Imitadores de Cristo geram, adivinha o quê? Imitadores de Cristo. Se você é um imitador, se você é uma imitadora de Cristo, adivinha o que seu filho vai fazer? Ele vai te imitar. Então, irmãos, é isso que eu quero chamar a atenção essa noite. Em nome de Jesus, nós precisamos andar em sabedoria. Verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. São maus. A vida é curta, irmãos, a vida é curta. Num estalar de dedos a vida passou. Você não viu. Foi. Num estalar de dedos seu filho está com barba na cara e sua filha já está indo para a faculdade. E você não viu. Cadê meu menininho? Cadê minha menininha? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um rapaz falando que porque jogou 2 dias de vôlei no parque, já quer ser profissional de voleibol. Quando você estalar o dedo, Paulinha, seu menino está jogando na seleção aí, quem sabe da Inglaterra, quem sabe sai alguma coisa aqui nessa terra. Que bom isso! Pelo menos está indo para o lado bom, pelo menos quer praticar esporte. Né? Quando você estalou os dedos, o tempo passou. Esses dias, seus meninos estavam aqui correndo, nesses corredores, estavam lá fora, hoje está aí tudo na faculdade já. E qual foi a diferença que você fez na vida deles? O que foi que você ensinou para eles? Quais foram os valores passados para ele? O que foi que ele viu na sua casa? Ele viu crente, adorando ao Senhor, vivendo em fé, em boa conduta? Será que foi isso que eles viram? É isso que nós precisamos pensar. A vida é curta, os dias são maus. Deus nos deu uma mente e essa mente deve ser transformada. Romanos 12:2. Deve ser transformada e não amoldada aos padrões desse mundo. Parece que Paulo está vivendo em 2020. Devemos ter uma mente transformada e não amoldada aos padrões desse mundo. Deus, Ele tem um plano para a nossa vida. Jeremias 29:11. Abra comigo, Jeremias 29:11. Vejam quais são os planos que o Senhor tem. Veja se são os seus planos. Veja se são os meus planos. Jeremias 29:11. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esses são os planos de Deus, muito melhores e maiores do que os nossos. Precisamos ser mordomos do nosso tempo. Todos nós, exatamente todos nós, temos 60 minutos por hora, temos 24 horas no dia, temos 7 dias por semana, não é verdade? Todos nós, todos nós. A pergunta então não é se você tem tempo, porque tempo todo mundo tem, igual, para todo mundo. A pergunta é, o que você tem feito? O que eu tenho feito com o meu tempo? O que eu tenho feito com o meu tempo? O que eu tenho feito com o tempo que Deus me deu? Eu peço tempo para ficar com meus filhos em casa. Tenho ficado? Ou eu deixo eles lá na televisão e vou fazer minhas coisas? Eu peço tempo para estudar. Eu tenho estudado? Ou eu fico só na Netflix assistindo série? Eu peço tempo, para cuidar da minha casa, para cuidar do meu marido, para cuidar da minha esposa. Eu tenho cuidado? Ou eu só olho para o meu umbigo? Eu peço tempo para estudar a palavra de Deus. Eu tenho estudado?
Eu tenho feito leitura saudável, tenho tirado tempo de oração. Tempo todo mundo tem, gente. Todos nós, igualzinho. Olha que Deus lindo que nós temos. Já pensou se ele falasse assim, não, você vai ter só 20 horas no dia, você vai ter 18. Alguns eu vou dar 24, se você tivesse feito isso. Mas não. É igual para todo mundo, para ninguém poder reclamar que não tem tempo. São 24 horas no dia, 7 dias por semana. A questão é o que nós temos feito do nosso tempo. O que eu tenho feito do meu tempo. Satanás, ele quer que nós usemos esse tempo para tudo, menos para as coisas que importam. Para o Senhor, para a família, para amizades sinceras, verdadeiras e que nos fazem crescer, menos para essas coisas. Nós usamos o tempo para tudo, menos para essas coisas, para o que realmente importa. Deus, família, os nossos amigos. Quem aí não precisa de amigo? Quem não precisa de amigo aí? Se você não precisa de amigo, eu vou te dar um conselho. Faz um backpack, uma mochilinha, ok? Faz uma mochilinha, põe umas roupinhas lá, põe umas 3 maçãs, umas 4 bananas e vai virar ermitão, vai morar na montanha. Lá você não vai precisar, não vai ter gente te importunando, não vai ter sinal de internet, não vai ter sinal de telefone, ninguém vai te ligar, ninguém vai te importunar, você vai ficar lá só você e as raposas. Deus não nos chamou para viver assim. Deus nos chamou para viver em comunidade. E essa comunidade é a comunidade dos santos. Ok? Nós aprendemos uns com os outros, nós nos decepcionamos uns com os outros, sim. Mas nós crescemos uns com os outros. E nós perdoamos uns aos outros. E nós amamos uns aos outros. É assim que deve ser. Que dia mais gostoso nós tivemos sexta-feira. Infelizmente foi sexta-feira, foi um dia quente. Alguns estavam trabalhando, mas quem foi lá no parque, que se juntou a gente lá, foi um dia muito bom. Sabe, vimos pessoas que nós não víamos há alguns dias, brincamos, demos risada. Foi bom demais. É bom passar tempo junto. Agora, se você não gosta de gente, vira ermitão. Vai morar na montanha. Tá bom? Vai com Deus. É verdade. É verdade. Nós somos chamados para viver em comunidade. Comunidade dos santos. Ajudando. Ajuda mútua. Amor mútuo. Servindo juntamente a comunidade que estamos inseridos. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Você vai ser sal da terra e luz do mundo lá na montanha? Num buraco na rocha? Você vai ser? Vai ser? Não vai mesmo. Não vai mesmo. Então não deixem de participar. Não deixem de interagir uns com os outros. Não deixem disso. Eu sei que não é todo mundo que interage com todo mundo, mas nós temos os nossos amigos, nós temos os mais chegados. Não é? A Bíblia não diz que nós podemos ter muitos amigos, mas existem amigos mais chegados que irmãos. Então não importa se você tem um monte de amigos, mas tem os 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 15, que são os mais chegados que irmãos. É nesses que vocês vão na hora da dificuldade, não é verdade? É nesses que vocês vão. E é nesses que eu vou também. Então não tem problema. Ok? Mas que nós possamos estar juntos, que nós possamos aprender juntos, que nós possamos andar juntos para que isso gere crescimento em todos nós, juntos. Porque os dias são maus. São maus. Irmãos, falando em grupo de pessoas, tudo isso começou já antes disso, mas essa ideia da igreja como comunidade dos santos começou em Atos, não é verdade? Então, esse grupo de pessoas, lá no início da igreja primitiva, eles, especialmente em Antioquia, Atos capítulo 11, verso 26, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Adivinha por quê? Porque eles seguiam Paulo. Se fosse assim, eles seriam chamados paulinos, joaninos, né? Não, eles foram chamados cristãos porque eles eram seguidores e imitadores de Cristo. Ou seja,
Não é porque você nasceu num país cristão, considerado cristão, não é porque papai e mamãe é cristão, não é porque vovó e vovô é cristão que você é um cristão. Não, você é cristão, você é chamado cristão porque você é um seguidor, um imitador de Cristo. Entende? É por isso que salvação é individual. É por isso que a fé da mamãe e do papai não pode me salvar. A fé da mamãe e do papai pode me orientar a seguir nos caminhos do Senhor, mas em determinado momento você mesmo vai ter o seu encontro com Jesus. O chamado dele é irresistível, você não vai resistir. Ele te chama, ele te salva e ele te capacita. Ok? Então, hoje, será que eu e você podemos ser chamados cristãos por causa da nossa conduta, por causa da nossa demonstração de fé, por causa daquilo que falamos, em todas as áreas da nossa vida, porque os nossos negócios são negócios lícitos, porque nós pagamos as nossas dívidas de acordo, porque nós declaramos o que temos que declarar, porque nós falamos o que tem que falar e não falamos o que não tem que falar. Tem aqui, obrigado. Será que nós podemos ser chamados cristãos por causa disso, por causa da nossa conduta, porque nós somos imitadores de Cristo? Será? Temos andado em amor? Temos demonstrado o amor de Cristo? Temos andado como filhos da luz, dando direcionamento às pessoas ao nosso redor? Ou temos sido mais pedra de tropeço? Misericórdia. Misericórdia quando eu ouço isso. Eu não vou naquela igreja por causa de fulano. Não, mas veja bem, não olhe para fulano, olhe para Jesus, nós dizemos, não é isso? Olhe para Jesus, Jesus é que importa. É verdade. Mas quem está sentado aqui no banco importa também. Porque quem está sentado aqui no banco dá testemunho lá fora. Não é? Pedro, quando estava indo lá para o templo orar, o que aconteceu? Alguém pediu a ele uma esmola. E o que ele disse? Olha para quem? Para mim. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta e anda na autoridade, no poder do Senhor Jesus Cristo. Adivinha o que aconteceu? Saiu pulando, saltitando. Não é? Cristo falou, olha para mim. Desculpa, Pedro. Pedro disse, olha para mim. Você pode falar hoje? Você pode dizer hoje, olha para mim. Que a minha conduta, o meu exemplo de fé, eu tenho demonstrado isso com todas as forças. Mesmo sendo falho. Mesmo sendo fraco. Mas eu tenho demonstrado isso na minha vida. Então, pode olhar para mim. Será que a gente pode bater no peito hoje e dizer isso? Por causa da conduta? Porque nós somos filhos, imitadores. Quando falamos com sabedoria, com misericórdia. Precisamos orar, irmãos, irmãs, para que o Senhor nos capacite todos os dias a darmos testemunho dEle mesmo. Todos os dias. E essa tem sido minha oração para a minha vida, para a sua vida, para a vida de vocês, da igreja. Para que todos os dias nós possamos dar exemplo para os nossos filhos, para a nossa casa, para os nossos familiares que não são crentes, para os nossos vizinhos, para a comunidade que nós estamos inseridos, porque assim eles vão poder apontar e falar, ó, ali está um crente, é falho, mas é crente, ali está uma crente, ela falha, mas é crente. Assim é que nós devemos andar, imitadores de Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que assim seja nas nossas vidas, em nome dEle mesmo. Amém? Amém. Vamos levantar e vamos orar? Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Pai Santo, mais uma vez, nós
Te agradecemos pela sua imensa misericórdia, pela tua graça, Senhor, derramada nas nossas vidas, pela salvação que temos em Cristo. E, Senhor, por causa de Ti, hoje somos chamados cristãos. Pai, nós pedimos a capacitação do Teu Espírito Santo para vivermos dessa forma. Senhor, nos ajude, Senhor, a nos afastarmos do mal. Senhor, nos ajude a rejeitarmos o mal que está ao nosso redor. Ajude-nos, ó Pai, a andarmos na luz para que sejamos luz. Ajude-nos, Senhor, a fazermos diferença na vida daqueles que nos cercam, em nome de Jesus. Senhor, que a Tua palavra faça morada em nosso coração e que durante a semana, Senhor Deus, durante todos os dias possamos ruminar, possamos pensar, possamos meditar na Tua palavra, Senhor Deus, e não somente isso, que possamos viver a Tua palavra, Senhor Deus. Senhor, uma vez que fazemos isso, uma vez que tentamos da melhor maneira viver assim, estamos glorificando o Seu nome com as nossas vidas, ó Pai. Que assim seja, que possamos glorificar o Teu nome mesmo de lábios fechados. Que possamos glorificar o Seu nome, Senhor, mesmo se não falarmos nada. Senhor, como disse Spurgeon, que o maior sermão que eu possa pregar seja o exemplo de vida que eu dou às pessoas ao meu redor. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nós possamos viver assim todos os dias. É no nome dEle que eu oro, que eu te peço, e já de antemão te agradeço, porque eu sei que o Senhor é fiel para terminar a boa obra que o Senhor começou. Amém, Senhor Deus.